Olá pessoal, eu sou o Bruno Scarpa, gerente de produto leite da CRI Genética Brasil. Gostaria de agradecer a participação de vocês junto ao nosso Live Day aqui hoje. E a gente está aqui para falar para vocês, para mostrar para vocês o mais novo e mais moderno índice de seleção de touros que visa a rentabilidade do processo de produção de leite, visa a lucratividade do negócio e maximizar essa lucratividade na hora da nossa seleção dos touros, da escolha de uns touros, de forma mais ampla dentro do sistema de produção de leite. Para a gente entender como que o ICC foi criado e o porquê dessa criação do ICC e como ele funciona, a gente precisa olhar para trás um pouco, voltar um pouco no tempo e entender um pouco na história. Como que foram desenvolvidos e por que foram desenvolvidos esses índices e quem foi que desenvolveu. A CRI, no passado, ela tem uma ampla história e uma grande história no desenvolvimento de novos índices para o mercado de produção de leite, para o mercado de seleção de touros. Desde facilidade de parto, os programas de acasalamento, proteína, vida produtiva, são índices criados pela CRI no passado, trabalhados pela CRI, pela holding de cooperativas que formam a CRI e que depois vieram a incorporar a prova oficial dos touros junto ao mercado americano, ao USDA e à Hosting Association. Então nós temos, por exemplo, o primeiro programa de seleção de touros foi a CRI que criou em 1952 dentro da New York Breeding Cooperative, que era uma cooperativa que depois foi incorporada dentro da Holding CRI. E assim vários outros índices e várias outras coisas onde a CRI na vanguarda do negócio acabou desenvolvendo e trazendo e trabalhando primeiro. E assim foi criado então o ICC. O ICC, que é o Índice da Vaca Ideal. Ele surgiu mediante uma necessidade dos criadores, dos cooperados que a CRI trabalha, visando novas tendências genéticas, a necessidade de uma mudança rápida em função da genômica. A genômica também uma tecnologia que a CRI acreditou e apostou nisso daí, e hoje ela é com certeza uma grande ferramenta de seleção que deu um ganho genético acentuado para o nosso negócio. E também levando em conta a mudança de um cenário dentro das indústrias de laticínio, a identificação de novas tendências genéticas com relação à eficiência alimentar, a sustentabilidade, a manejo dentro do rebanho. Tudo isso são características dentro de um sistema que elas vão se adaptando, vão se ajustando conforme o tempo vai passando e os rebanhos vão mudando de tamanho, mudando a tendência como um todo dentro da produção de leite e da cadeia de leite. E quando a gente olha isso, a gente olha a evolução genética que aconteceu ao longo dos anos. Ao longo dos últimos anos, por exemplo, os 15 últimos anos, a gente tem um acúmulo de ganho, sim, na evolução genética dentro da raça holandesa. E a gente mostra isso nesse gráfico sendo pontuado, onde um ganho muito acentuado com relação à produção e à conformação dos animais. Mas quando a gente analisa os ganhos que aconteceram com relação a saúde desses indivíduos, a gente nota que isso ficou um pouco aquém dessas características de conformação e de produção. O ganho de conformação muito acentuado e um ganho de produção muito acentuado com características de sólido, principalmente, porque isso é uma demanda crescente ainda dentro da indústria de laticínio, da indústria que é quem nos compra esse leite que a gente produz. Então a gente tem um ganho acentuado para esses dois pontos primordiais, digamos assim, conformação e produção, mas um ganho não tão acentuado com características de saúde. E aí a gente olha a quantidade de animais sendo genotipados e uma tendência muito grande nesses animais, nas fêmeas sendo genotipadas. O maior número hoje de animais genotipados não são de machos em central, não são de outras categorias de indivíduos, são dos animais, são das fêmeas do mercado comercial, ou seja, as fêmeas dentro dos rebanhos sendo avaliadas e sendo trabalhadas genomicamente para que a gente tenha uma base de dados mais confiáveis e tenha um acompanhamento, e esse acompanhamento é mais fidedigno e mais rápido dentro do processo. E aí a gente olha, mediante essa quantidade de genoma sendo feito, que a gente pode olhar que a partir do ano de 2012 foi quando teve aí esse grande salto na genômica comercial, ou seja, os grandes rebanhos sendo trabalhados, a gente consegue identificar que mesmo com as avaliações, as metodologias de seleção
tidas no passado, como o TPI, o mérito líquido, a gente ainda continuou tendo uma tendência de crescimento do tamanho, da estatura dos animais, um crescimento acentuado, um peso acentuado também nas características de forma leiteira. Animais muito altos, de estatura muito elevada, eles têm uma correlação média inversa à saúde, têm uma vida produtiva um pouco menor, duram menos dentro do rebanho, consequentemente deixam menos dinheiro dentro do nosso processo. Então, quando a gente olha essas tendências que o mercado, que a seleção dos touros continuou trazendo para o nosso negócio, a gente acaba identificando que a gente precisava de algumas mudanças ou de um novo índice de seleção um tanto quanto mais amplo. Então, a estatura continua sendo um grande critério de seleção na hora de escolha dos touros. Não que um touro que tenha uma prova positiva de estatura vá fazer um mau trabalho, um mau serviço dentro do nosso rebanho, e nem quer dizer que um touro que tem estatura negativa vai fazer vacas muito pequenas, de tamanho indesejável dentro do nosso sistema. Não é nada disso, é uma questão de seleção dos touros, de uma correta escolha, mas a gente tem que ter em mente que um touro de estatura muito alta, ele vai imprimir um tamanho muito grande nas suas filhas, consequentemente um peso muito grande, consequentemente uma alta taxa de conversão que esse animal possa ter, uma alta ingestão de alimento que esse animal possa ter ao longo da sua vida e uma menor rentabilidade dentro do processo. Então foi criado o ICC. O que é o ICC? O Índice da Vaca Ideal, um índice baseado em economia, critérios de seleção, é um índice único e exclusivamente econômico. O ICC é um índice econômico dentro da prova, que seleciona para rentabilidade dos touros e eficiência das filhas desse touro dentro do rebanho. Os parâmetros usados para que a gente tenha essa avaliação são baseados nas avaliações da prova americana e levam em conta também dados de informação da prova canadense, conforme eu vou mostrar à frente para vocês. Então o ICC ele é esse índice focado na parte econômica, focado na seleção econômica dentro do sistema, na escolha de touros, para que a gente acompanhe as tendências do mercado, e ele então teve essa formação baseada em 5 subíndices, 5 grandes subíndices dentro do processo de seleção dentro de uma fazenda, do critério de produção dentro de uma fazenda. E aí o que o ICC tem de diferente, o que ele tem de novidade? Quando a gente compara o ICC, ele traz as informações genômicas, ele traz informação de outros países, ou seja, outras provas têm o seu índice incorporado, os seus valores incorporados dentro do valor do ICC, então dá uma maior amplitude, maior confiabilidade para esse índice, lembrando que são índice econômico. E quando a gente compara com o mérito líquido, por exemplo, ele tem um maior peso em longevidade dos animais, um maior peso também em saúde, sem deixar de lado algumas características fenotípicas, como por exemplo a qualidade de sistema mamário, o ubre desses animais. Então o ICC, além de valorizar mais e pesar mais para longevidade e saúde, continua dando um foco grande na qualidade de sistema mamário, no sistema mamário desses animais. E quando a gente compara com o TPI, aí o índice então é focado muito na parte econômica. Ele é muito, a diferença do ICC para o TPI é exatamente a parte de saúde dos animais. Ele tem um foco muito maior com relação à saúde desses animais, alto rendimento desses animais dentro do sistema de produção, uma melhor condição de score corporal. Vocês vão ver que o score de condição corporal está incluído em um desses subíndices, conforme nós vamos falar. Então, a grande diferença do ICC é isso. Com relação ao mérito líquido, o maior foco em longevidade e saúde, sem penalizar sistema mamário ou sem deixar de lado a qualidade do sistema mamário. E quando a gente compara com o TPI, uma maior valorização principalmente de saúde e de condição corporal desses animais e também de tamanho, estrutura corporal dos animais. Essas são diferenças básicas com relação aos índices que nós estamos acostumados a selecionar. Então as diferenças básicas são essas. E aí a gente olha, podemos olhar nesse gráfico individualmente como que cada um pesa nas mais variadas características, para leite, para gordura, para proteína. A gente nota dentro do ICC, ele é o único índice comparado com o mérito líquido e com o TPI que tem uma melhoria ou um foco para a condição de score corporal.
os outros índices não pesam nessa característica, e também para a questão de estatura, onde ele tem a maior tendência de baixar a estatura de rebanho, de não fazer vacas com estatura elevada. Volto a dizer, isso não quer dizer que nós vamos fazer vaca de estatura muito pequena, que são vacas extremamente baixas. Não é isso, é uma tendência de diminuir o tamanho do rebanho. Então o ICC pesa um pouco para que a gente faça essa diminuição de tamanho de rebanho, porque isso os estudos já provaram que melhoram a rentabilidade, aumentam a eficiência desses animais. Então por isso dessa maior tendência. E também um aumento muito acentuado do ICC quando comparado com as outras duas características, falando com relação à vida produtiva. Então, selecionando pelo ICC, a gente vai ter vacas mais duráveis, com maior rentabilidade durante a vida dela para o nosso sistema de produção, que é o que a gente busca, vacas altamente rentáveis. Então, o ICC ele é esse índice de seleção econômica para o nosso rebanho, sem penalizar ou sem deixar de lado características que nós já vínhamos trabalhando, que o mercado já vinha trabalhando há algum tempo. E aí a gente entra então na parte prática do processo de seleção pelo ICC. Como que eu vou trabalhar esse ICC? Como ele é dividido? O ICC ele é dividido em 5 subíndices. Os 5 subíndices são eficiência de produção, saúde, fertilidade e fitness, habilidade de produção e habilidade de parto. Essa subdivisão em 5 subíndices são em função de grandes segmentos dentro do processo de seleção, uma eficiência de produção, habilidade de parto. Então, com esses 5 subíndices, eu consigo segmentar a minha seleção de touros sem deixar de lado nenhuma outra característica quando eu faço essa metodologia de escolha. Escolho um subíndice que atenda o que o meu mercado precisa ou o que a minha propriedade precisa e depois seleciono para a utilização do ICC, com o ICC, o valor total do ICC. Então eu seleciono para uma característica específica que o meu rebanho necessita, que o meu sistema precisa, e depois entro na seleção pelo ICC, um segundo passo, a seleção pelo ICC geral, que aí eu tenho certeza que eu não estou deixando nenhuma outra característica de lado nesse critério de seleção. Então vamos entender um pouco como é que funciona essa subdivisão, como que está distribuída essa subdivisão do ICC dentro do nosso sistema. O ICC ele tem um peso de 46% do valor total dele é para eficiência de produção, 24% é para a saúde, 15% é para fertilidade, 10% é para habilidade de produção e 5% para habilidade de parto. Então ele tem essas subdivisões e aí a gente entra entendendo cada uma dessas 5 subdivisões. A gente tem o ranking do ICC geral, os top 10 touros que a gente tem para trabalhar no mercado hoje. O ICC é um índice mais completo, mais amplo de avaliação dentro do nosso sistema. Lembrando que é um índice exclusivo da CRI, um índice econômico, mas que se vocês procurarem nossos técnicos, nossos representantes, a gente tem condição de ter também o valor de ICC de todos os touros trabalhados no mercado, desde que sejam touros que tenham a prova dentro dessa base de dados americana. Então a gente começa a falar um pouco desses subíndices, falando para vocês nesse primeiro momento, o índice de eficiência de produção. Talvez hoje o índice mais importante e mais focado pelos criadores americanos que começaram a trabalhar com o ICC. A gente tem alguns dados que cerca de 30% das vendas que aconteceram nos Estados Unidos no ano de 2015 foram em função do ICC, ou seja, o único critério de seleção foi o ICC. Isso mostra para nós uma grande aceitabilidade dos produtores norte-americanos com essa característica e nós também aqui no Brasil já temos vários clientes trabalhando e selecionando para esse índice. Então, dentro desses subíndices, o índice de eficiência de produção talvez hoje seja o mais importante porque ele carrega dentro do subíndice de eficiência de produção a questão de eficiência alimentar. 40% do peso desse índice é eficiência alimentar, ou seja, as vacas que me deixam mais retorno, que me dão mais dinheiro, elas têm maior eficiência na produção. Em resumo, eu vou fazer vacas produzindo a mesma coisa e comendo menos, ou seja, gastando menos dinheiro para produzir aquela quantidade, ou que elas vão comer a mesma coisa e produzir mais, elas vão deixar mais dinheiro para o meu sistema. Então a gente olha o peso de eficiência de produção, as subdivisões que vocês podem estar vendo aí. Eficiência alimentar é 40% desse subíndice, 38% para a produção de proteína,
18% para a produção de gordura no leite e 4% para a produção de leite em si, para o volume de leite. Essa também é uma novidade do ICC, pois nem o mérito líquido, nem o TPI tem nas suas fórmulas a produção de leite em si sendo valorizada ou sendo pesada, entrando como índice de seleção. E no ICC a gente traz esse valor de produção de leite, o PTA leite dos touros, ele é incorporado dentro dessa prova. Então a gente tem aqui o índice de eficiência de produção, o critério mais procurado hoje pelos criadores, o critério mais buscado, que é a questão de eficiência alimentar. Quando a gente olha essa característica de eficiência alimentar, a gente tem aí um grande critério de seleção dos touros, levando em conta que mais de 40% ou cerca de 40% do custo de produção de leite é com relação à ingestão de alimento volumoso e concentrado que esse animal tenha no dia a dia na fazenda, então é um alto custo. Então a gente quer um melhor aproveitamento desse alimento que é oferecido ao animal. E esse melhor aproveitamento cai numa maior produção, leva a uma maior produção desse animal. Então, o índice de eficiência de produção, a gente tem aí o ranking dos top 10 dos nossos touros, que a gente olha os maiores índices de eficiência de produção, vocês podem estar acompanhando, e a gente faz um combinado, ou seja, uma avaliação conjunta do top 10 de eficiência de produção, correlacionando com os maiores ICC que eu tenho. Então eu vou ter nessa condição os melhores touros para eficiência de produção e não deixando nenhuma outra característica de lado. Então o índice de eficiência de produção é com certeza o mais focado dentro dos subíndices e um dos mais importantes dele. Haja vista como que ele está redistribuído dentro da conta geral do ICC. Então esse é um índice de extrema importância que está diretamente relacionado com relação à lucratividade, à rentabilidade dessas vacas dentro do nosso sistema. Um outro subíndice, ou subíndice seguinte, que também tem um alto peso, é com relação à saúde. Esse subíndice com relação à saúde traz duas novidades na sua distribuição. Ele tem 40% de vida produtiva, 20% de célula somática, e aí as duas novidades que ele traz dentro da distribuição dos pesos. São 34% para score de locomoção, uma novidade, a gente avalia a condição dessas vacas, das filhas desse touro no dia a dia, como que elas vão estar se locomovendo. Isso tem um peso muito grande no custo dessa vaca ao longo da vida, vacas que vão ficar fora da baia hospital, que vão estar sempre bem, caminhando bem, indo e voltando com tranquilidade ao piquete de alimentação ou a sala de ordenha. Então a gente tem esse score de locomoção como um índice novo, uma novidade dentro do critério de seleção. E também o índice de score de condição corporal, que entra com 6% dentro dessa conta. Os estudos mostram para nós que o índice de score de condição corporal das fêmeas ao longo da vida, quanto menor é a variação de score de condição corporal ao longo da vida desse animal, maior é a vida produtiva dele dentro do meu rebanho. Então a gente tem as fases críticas dentro do sistema de criação de um animal, seja no momento de desaleitamento, seja na mudança de lote, seja de pré e pós-parto. Período de transição de pré e pós-parto é período crítico dentro da maioria dos rebanhos. Então a gente quer que esses animais tenham a menor variação de score possível. Então essa condição de saúde dos animais, esse subíndice relacionado à saúde, ele dá para nós essa condição de selecionar touros que vão fazer com que as suas filhas tenham menor variação de score de condição corporal. Depois esses animais vão ter uma boa fase de transição de nulíparas para vacas paridas. Então a gente tem toda essa saúde sendo incorporada e sendo avaliada dentro desse subíndice de saúde. E aí a gente tem que levar em conta também, quando a gente olha a saúde, com relação às doenças. Inúmeras são as doenças correlacionadas, por exemplo, ao período de pré e pós-parto, onde essa vaca tem uma grande perda de score de condição. Esse score de condição corporal, sendo ele muito afetado ou muito variado nesse período de pré e pós-parto, as doenças metabólicas acontecem e isso tem um impacto muito grande dentro da economia da nossa fazenda, dentro da economia do nosso sistema e da rentabilidade do nosso produto leite. Vacas que parem bem, que passam por esse processo sem grandes interferências, são vacas que ao longo da lactação
vão com certeza nos dar mais lucro. Esse subíndice de saúde é extremamente importante para o nosso negócio, porque vai estar diretamente correlacionado com a lucratividade que essas vacas vão dar para a gente ao longo da lactação, ao longo de suas vidas. Então a gente precisa ter em mente essas condições de score de locomoção, de score de condição corporal, sem deixar de lado aí vida produtiva. Célula somática é um critério importante, que célula somática também não é uma correlação única, exclusiva com o leite. Ela mostra para nós, ela sinaliza para nós vacas que têm um melhor sistema imune, vacas mais adaptadas ao sistema. Então a gente quer vacas com células somáticas mais baixas, consequentemente são vacas mais saudáveis. Então esse subíndice de saúde é um índice correlacionado com o dia a dia dentro do sistema de produção, a saúde desse animal dentro do nosso sistema, nas mais variadas categorias que a gente tem, de bezerra em aleitamento até vaca de pré e pós-parto, vaca em terço final de gestação, em começo de lactação, como que a gente tem esse score desse animal. Então, diretamente correlacionado com a saúde, consequentemente, com a rentabilidade desses animais dentro do nosso negócio. E a metodologia de se trabalhar esse subíndice é a mesma do que a gente falou de eficiência de produção, onde a gente ranqueia esses animais com maior eficiência de saúde, com maior qualidade de saúde dentro do subíndice, e aí a gente tem os top 10 e consegue selecionar numa segunda fase os maiores ICC. Desse jeito eu tenho os animais que têm mais saúde, sem deixar de lado eficiência de produção e os outros subíndices que a gente vai estar falando aqui. Então, dessa maneira, a gente consegue selecionar para a saúde sem penalizar outras características dentro do sistema. Tá certo? E assim também acontece com o terceiro subíndice que a gente vai estar falando agora, com relação à fertilidade e fitness. A fertilidade é grande gargalo hoje nos rebanhos de produção de leite. A gente sabe, os estudos mostram que quanto maior a produção de leite, que é o que a gente quer, o que a gente deseja, grandes produções de leite, a correlação com fertilidade ela é inversa. A gente tem mais dificuldade de emprenhar as nossas vacas. Então, selecionando para esse subíndice de fertilidade e fitness, a gente tem um incremento na condição de fertilidade dos nossos animais. E não só do touro. A gente quer trabalhar com touros que tenham SCR positivo, que é o índice oficial de avaliação de fertilidade, mas a gente quer também que as filhas desse touro tenham uma alta fertilidade, emprenhem mais cedo, que fiquem prenhas com menor número de doses por prenhez. Isso é o que a gente quer. E quando a gente olha o subíndice de fertilidade e fitness, a gente tem ele redistribuído em várias características. A gente tem ele com 53% de taxa de prenhez das filhas, 35% de taxa de concepção das novilhas, com 6% para a taxa de concepção das vacas. E aí nós temos também dois subíndices ou duas repartições desse subíndice que são novidades. A gente já tem um peso para os haplótipos de fertilidade, eles já estão sendo incorporados dentro dessa avaliação de fertilidade dos touros, estamos levando em conta isso no critério de seleção. E o gen mocho também é outra característica que está colocada junto a essa fertilidade e fitness dos nossos touros. Os haplótipos de fertilidade são coisas que o mercado, depois da genômica, descobriu e vem se estudando muito ainda sobre isso, mas a gente já pesa, já está levando em conta essa característica ou esse valor de haplótipos de fertilidade que os touros têm. E o gen mocho na mesma condição. A gente não sabe como será o futuro, mas a gente já preza, já preconiza e busca alguns touros que carregam essa característica de gen mocho. E volto a dizer, isso levando em conta características econômicas. Uma bezerra, quando ela sofre a mochação, a discórnia, o custo dessa discórnia é em torno de $9 por animal. A gente fala aí em torno de $9, isso vai dar aí em torno de R$35 por animais. Quando a gente tem um rebanho pequeno, talvez o impacto é menor, mas em grandes rebanhos, isso é altamente impactante. Então o gen mocho também já está levado em conta. E não é só o valor em si da discórnia, é porque a bezerra deixa de ganhar de peso, é o tempo que a bezerra, o estresse que a bezerra sofre, a mão de obra que é trabalhada, é o medicamento que é usado, tudo isso entra nessa conta e por isso esse valor aí em torno de $9, R$35, digamos assim, que hoje a gente tem de custo para a mochação de uma bezerra. E as outras características dentro desse subíndice de fertilidade e fitness
são dados oficiais da prova de um touro que são incorporados aí com relação à taxa de prenhez das filhas, um índice muito olhado e muito selecionado hoje, e taxa de concepção das vacas e das novilhas, que completam então esse índice, esse subíndice de seleção dos touros. Quando a gente olha esse índice, ele com certeza ele melhora na minha seleção. A idade ao primeiro parto, a gente tem uma melhoria na idade ao primeiro parto das filhas desse touro, porque eu estou valorizando e melhorando a fertilidade das filhas dele, então elas consequentemente mais cedo estarão em idade reprodutiva. Eu vou ter menos dias em aberto das filhas desse touro. As vacas vão emprenhar mais cedo, elas vão ficar menos dias sem receber uma inseminação ou sem ter confirmação de prenhez. Eu vou melhorar os dias em abertos que eu tenho dentro do meu rebanho. Consequentemente, eu também vou ter um intervalo entre partos menores. Então, essa característica de fertilidade and fitness, a gente olha ela com uma metodologia muito prática dentro do sistema. Ele é um subíndice fácil de ser medido e de ser identificado dentro do sistema, quando a gente tem uma maior qualidade na fertilidade dos nossos animais. Eu melhoro toda a cadeia de produção de leite. Eu coloco as minhas novilhas entrando em produção mais cedo, eu coloco as minhas vacas parindo melhor, em melhores condições e com menos intervalo entre partos. Então tudo isso valoriza o processo de seleção. E aí duas características novas, que são os haplótipos de fertilidade, sendo levado em conta dentro do sistema, e a característica do gene mocho, que é também uma tendência ou que a gente busca ter touros com gene mocho dentro da nossa bateria, dentro do sistema de seleção de touros. Tá certo? Então, esse subíndice de fertilidade muito prático, muito fácil dentro do processo de seleção. E a condição de utilização ou de seleção é a mesma que a gente falou nas outras duas. Se eu foco em fertilidade, se eu tenho um problema reprodutivo dentro da minha propriedade e quero trabalhar com touros que tenham alta fertilidade, eu seleciono dentro do subíndice de ICC, por exemplo, os 5 melhores ou 6 melhores touros para essa característica de fertilidade e fitness, e dentro desses 5 ou 6 que eu selecionei, eu pego ali os 2 ou 3 ou 4 melhores de ICC. Dessa maneira eu tenho a certeza que eu peguei touros que realmente vão melhorar os meus índices reprodutivos na fazenda, e selecionando também para o ICC, eu não deixei de lado as outras características que eu quero trabalhar. Eficiência de produção, saúde e várias outras aí que a gente tem dentro da prova de um touro. Então, essa é a metodologia de se trabalhar esse subíndice e todos os outros subíndices. A gente tem um subíndice mais amplo agora que carrega dentro dele características de prova de outros países, traz dados da base canadense. Esse subíndice é a habilidade de ordenha. Diferente de eficiência de produção, nós trabalhamos com a habilidade de ordenha desses animais. Ele traz 70% desse índice com relação ao composto de ubre. Então ele pesa muito na qualidade do sistema mamário dos animais. E aí mais 3 subdivisões, digamos assim, onde se tem resistência à mastite, velocidade de ordenha e temperamento leiteiro. 3 características trazidas as informações da base canadense de seleção, dos critérios de seleções canadenses. Então, essa habilidade de ordenha, ela mostra a melhor eficiência dos animais no momento de ordenha, maior resistência à mastite, eu tenho uma correta velocidade de ordenha, de liberação de leite desses animais no momento da ordenha e com um temperamento leiteiro que a gente quer. A gente quer animais que caminhem até a sala de ordenha tranquilamente, que entram dentro da sala de ordenha sem derrubar conjuntos, sem nenhum tipo de estresse, para que se então tenha uma correta ejeção de leite, uma melhor ejeção de leite. E dentro desse índice, aí uma grande vantagem desse índice é o alto peso para compostos de ubre. O composto de ubre não foi deixado de lado, não foi diminuído a sua importância de seleção dentro desse critério. A gente continua dando um grande peso para sistema mamário dentro desse subíndice de habilidade de ordenha. Então, um índice amplo que traz informações de outras provas e que a gente traz como uma grande novidade essas características de resistência à mastite, velocidade de ordenha, temperamento leiteiro, sem deixar de lado um peso muito grande também para sistema mamário. Então a gente pesa muito nessa característica. Essa é uma característica que os criadores devem olhar com atenção especial, porque tem um grande peso
para sistema mamário, e a gente quer isso dentro de todas as raças, é claro, mas para o efeito do acasalamento entre raças, a gente busca também um alto sistema mamário e temperamento leiteiro desses animais no momento de ordenha. E aí, dentro desse momento de ordenha, dessa resistência à mastite, o impacto econômico é gigantesco. A gente sabe, os estudos mostram o custo de uma mastite, não só com medicamento, mas o que se deixa de produzir, o tempo que esse animal demora a voltar à sua produção. Isso, se ele voltar a produzir o que vinha produzindo, o impacto é muito grande. Então a gente tem as características econômicas de produção de leite intimamente ligada a esse subíndice de habilidade de ordenha, tá certo? Como que a gente vai selecionar isso daí? Da mesma metodologia dos outros, fazendo um pré-ranking dos touros com maior habilidade de ordenha e depois uma segunda seleção dos touros com maior ICC. Eu tenho um grande peso para essas características de habilidade de ordenha, velocidade de ordenha, temperamento leiteiro, resistência à mastite e característica de sistema mamário, UBRI. Eu tenho um grande peso com isso e não deixo de lado as outras características de seleção que a gente falou quando a gente seleciona para o subíndice, para o ICC de modo geral. E aí, quando a gente tem o último subíndice, então é relacionado ao parto, momento crítico do nosso pro sistema de produção de leite, momento de cuidado dentro do nosso rebanho, mas eu trago um subíndice específico para essa característica, que leva em conta a facilidade de parto do touro, com 45% desse valor, natimorto das filhas do touro, com 29%, facilidade de parto das filhas do touro e natimortos do touro, com 10%. Então, o peso para essas características na hora do parto, no momento do parto, ou que interferem no parto, é muito grande e tem um peso alto dentro do ICC de modo geral. Nós queremos touros que tenham capacidade de fazer os filhos nascendo bem, sadios e que tenham aí uma vida então muito mais cadenciada, vamos dizer assim, com relação a ganho de peso, com relação a desenvolvimento de estrutura corporal. Aí isso tudo está correlacionado com o momento do parto, com a saúde que esse indivíduo nasce no momento do parto. E aí, com relação à assistência ou mão de obra nesse momento do parto, a gente quer a menor possível. Então, diminui a assistência ao parto quando a gente seleciona para essas características. As vacas vão parir sozinhas, vão parir bem, não vão ter problema no momento do parto. E aí, o momento do parto, os custos para qualquer problema que a gente tem são custos altíssimos. Se eu tenho um problema com uma retenção de placenta, se eu tenho uma metrite, tudo isso faz com que eu tenha um aumento excessivo no custo da minha produção, consequentemente uma menor rentabilidade. Por tudo isso, o ICC ele é com certeza um índice econômico mais confiável e mais amplo índice econômico que a gente tem de seleção de touro dentro do nosso mercado. Então voltamos a falar para vocês dos 5 subíndices que a gente tem. O ICC dividido em eficiência de produção, saúde, fertilidade and fitness, habilidade de ordenha e habilidade de parto. 5 subíndices que estão intimamente correlacionados com a rentabilidade, com o nosso sistema de produção no dia a dia. Então, em resumo, para lembrar para vocês como que a gente trabalha com o ICC. O ICC é o mais moderno e mais amplo índice de seleção que a gente tem no mercado. É um índice exclusivo da CRI, mas que utiliza os números oficiais da prova dos touros para que se chegue no número de eficiência econômica. Então é um índice exclusivo da CRI, mas que a gente tem total condição de estar avaliando e de estar informando a vocês o valor de ICC de todos os touros que são trabalhados no mercado hoje. O ICC ele traz, dentro dessas subdivisões que ele tem, uma grande gama de seleção de touros, ou uma variada opção de possibilidades para se escolher um touro dentro do processo de seleção. Eficiência de produção, fertilidade and fitness, habilidade de ordenha, habilidade de parto e saúde englobam e formam o ICC, o índice mais rentável e mais moderno de seleção de touros para serem trabalhados. Gostaria então de agradecer a participação de todos vocês que disponibilizaram um pouco do seu tempo para participar aqui junto a nós nesse vídeo. Nós vamos estar respondendo as dúvidas que vocês tenham no chat. Esse material vai estar disponível para download no nosso site, vocês vão ter acesso, quem quiser baixar isso daí para ter esse material e guardar junto a vocês,
E qualquer dúvida que vocês possam ter, nós estamos aqui às ordens. Os nossos técnicos de campo, a nossa equipe de representantes, todos estão treinados e habilitados a responder isso a vocês. Obrigado a vocês que tiveram a participação junto a gente aqui. Até logo.